Nos bastidores da política brasileira, poucas figuras se movem com tanta precisão quanto Gilberto Kassab. Com as eleições de 2026 se aproximando, o presidente do PSD articula alianças, testa cenários e posiciona seu partido como peça-chave no xadrez político nacional. Nesta análise, vamos destrinchar a estratégia de Kassab para 2026, seus movimentos silenciosos, o diálogo com diferentes campos ideológicos e a lógica por trás das decisões que podem influenciar diretamente o próximo ciclo eleitoral. Em entrevista concedida à jornalista Mara Luque, do canal My News, Kassab deixou claro que o foco do PSD é ampliar poder institucional, fortalecer candidaturas regionais e manter protagonismo nas principais disputas do país. O discurso é pragmático, sem radicalismos, com prioridade em governabilidade, base parlamentar sólida e capacidade de diálogo com diferentes forças políticas. Mas afinal, o que Kassab realmente busca em 2026? Apoiar um nome à presidência? Fortalecer o centro político? Ou garantir que o PSD continue sendo decisivo independentemente de quem vença? Ao longo deste vídeo, você vai entender como essa estratégia impacta a direita, a esquerda e o centro, e por que Kassab segue sendo um dos nomes mais influentes da política brasileira. Fique até o final para compreender os bastidores, as entrelinhas da entrevista e os possíveis desdobramentos para o futuro do Brasil. A ideia, no fundo, foi sendo amadurecida a parte de todos. E você tem 3 senadores praticamente eleitos ali, né? Porque são 3 governadores muito bem avaliados, né? Isso se os 2 que não forem os indicados quiserem ser, não é? Há possibilidade? Não, eu torço para que sejam, mas acho que eu não posso colocar na minha boca aquilo que eu não ouvi deles, porque os 3 realmente acredito que serão candidatos. Estão com muita vontade, isso que é muito bacana. Eles estão com muita vontade mesmo. E vou te dar em primeira mão aqui, é um furo, hein, Heráclito? Nem o Heráclito sabe. Nós decidimos hoje, agora dia 6 de março, às 19 horas, no Clube Monte Líbano, nós vamos ter, aqui em São Paulo, com a presença de todos os dirigentes do PSD, no Estado, todos os nossos candidatos, um debate dos 3, coordenado pelo jornalista Fernando Rodrigues. Um debate, no Poder 360. E um debate com toda a nossa militância, não é? Aberto a toda a mídia para que possam fazer suas perguntas. Vai ser bacana, né? Então, acho que... E no dia 13, um debate na Rede Bandeirantes. Ou seja, os 3 já estão disputando a presidência, na verdade a indicação da presidência dentro do próprio Isso, partido. uma disputa saudável, respeitosa, feliz, eles estão felizes, estão se sentindo bem com o partido, tranquilos quanto ao critério. O que será? As pessoas perguntam qual vai ser o critério? Política. Não é pesquisa, não é prévia, não é simpatia, não é beleza, é política. Mas a pesquisa tem uma influência. Tudo. Porque o que tiver mais... Não, política é tudo, não é? Também pesquisa, né? Não é só pesquisa. A pesquisa, ela reflete o momento, né? O analista político, ele pode enxergar que a pesquisa hoje está assim, mas amanhã, porque vai acontecer isso, o outro partido indicou aquele, ela pode mudar. Então, eles estão confiantes na experiência que a gente tem, que pessoas como Heráclito têm, como o Borhausen tem, a Fife, Andréa Matarazzo, as pessoas que a gente ouve, os nossos prefeitos vão participar, é lógico, nós temos um partido, né? Os nossos governadores vão participar, mas a gente vai fazer um encaminhamento, e é uma responsabilidade muito grande, porque a decisão não é nossa, a decisão é partidária. E esse encaminhamento a gente vai se esforçar muito para não errar. Mas não vamos errar, não erramos até aqui, não vamos errar. A verdade é que eles estão mais animados do que coceira. Não é, bicho? Tudo animado, eu converso, todos. E o que é importante, nenhum fala mal do outro. Que podia acontecer. É verdade. Não é? Ficar... Ou seja, eles já começaram a campanha ali dentro do próprio partido, hein? Podia ver o Silmar, o Caiado chegou agora, não. Todo mundo estimula. Entendeu? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento, e você que é de outras épocas, lembrando a abertura política, onde os contrários se juntaram
aonde você nunca imaginava, por exemplo, que o Sarney fosse vice-presidente do Tancredo. E a vontade de tirar o Brasil daquele atoleiro fez com que as coisas acontecessem. Eu vivia num outro mundo, mais próximo dos fatos, sabia da importância que teve o Sarney naquela época. Mas vá convencer ao mundo. Era uma coisa de horror. E aí, na costura que saiu, o Kassab é PhD, nós fomos fazendo, e o Sarney foi de uma importância ímpar na costura que nos levou àquela transição. Infelizmente, depois de muita luta, o Tancredo não pôde participar, mas deixou os alicerces prontos para a gente chegamos agora, que é o período mais longevo da democracia na história do Brasil. Então, aqui ali nós temos uma rusga, mas prevalece o espírito de querer que a democracia seja para sempre. Eu acho que isso é muito importante. O Kassab tem essa noção e luta no seu campo para que isso aconteça. Isso que você está falando é muito interessante. A gente tem aqui no canal uma conversa longa com o presidente Sarney, onde ele refez contou pra gente todo esse caminho, vocês relembraram todas essas coisas. E, de fato, eu acho que talvez a história não tenha dado ainda o tamanho que teve Sarney para a redemocratização, para todo o movimento de redemocratização, que foi muito importante. Mesmo sendo ele o líder do governo, que era um governo militar. Enfim, e ele conta até... Eu discordo de você. Hoje já tem esse reconhecimento. Quando eu convivo bastante com o Sarney, não na intensidade diária, e todos os ambientes que eu estou com eles, geralmente são ambientes que são eventos, geralmente, né? Não é... Ele é muito cumprimentado, muito badalado, muito aplaudido. Verdade. Eu não vejo nos últimos anos, na nossa mídia, nenhuma repercussão negativa. Verdade. Eu vejo esse reconhecimento já começou a acontecer faz muito tempo. Você tem razão, até porque uma conversa com o Noblar falou: eu batia no Sarney o tempo inteiro, estou até pensando que não devia ter batido no Trump. Batia muito nele, mas realmente não devia. E Sarney falou isso pra gente também. E tal. Então, essa atmosfera democrata, né? De uma democracia em que você tem as divergentes e tal, e a conversa, isso não se perdeu? Porque hoje a gente vê uma violência, uma brutalidade na política. O que aconteceu? Se perdeu, é verdade. Hoje, infelizmente, a política não é praticada na sua plenitude. São muitos interesses que não são os interesses públicos e que não prevalecem. O que precisa prevalecer é o interesse público. E eu não preciso aqui citar exemplos, eu jamais citarei, mas a sociedade sabe disso, não é? O desgaste da classe política hoje, das instituições, de parte que, junto com a sociedade, é brutal, é brutal. Nós temos que reverter isso, porque é ruim para a República. Daqui a pouco, a nossa sociedade começa a questionar a própria República, não é? Porque é uma decepção atrás da outra, quase que diariamente. Então, infelizmente, a sua afirmação é correta. As pessoas, eu sempre digo para o Heráclito, deixaram de fazer política no Brasil. São poucos que fazem aquilo que o Heráclito sempre fez com muita competência. Jorge Borhausen, Marco Maciel, aqui em São Paulo, Cláudio Lembo, Afif, Serra, as Pescovas, não é? Não se faz mais a política como deve ser feito. E isso é muito perigoso. Quero só lembrar uma coisa. O último presidente que entrou numa campanha com plano de metas foi o Juscelino. Depois ninguém mais. Dos eleitos, sim. Não é? Dos eleitos. Aí o Michel Temer fez o Salto para o Futuro. Ponte para o futuro. Ponte para o futuro. Então, que tinha a participação do nosso governador de São Paulo, que era assessor lá na época. Mas nós precisamos de alguém que entre com um plano de metas, que entre com propostas,
e que essas propostas não sejam eminentemente eleitoreiras. Elas sejam propostas concretas, com começo, meio e fim. O Brasil está precisando olhar um pouco para isso, porque no período propriamente dito eleitoral, nós ficamos anestesiados. Um lado e outro. Quando eu digo um lado e outro, nós que fazemos política e os que nos acompanham. Então, os defeitos somem. Veja, por exemplo, o caso do Collor. O Collor anestesiou o país todo e depois nós pagamos um preço por isso. Então, nós temos que encontrar nomes para evitar isso. Não é simples, né? Mas eu acho que já começa a acontecer essa transformação. O que te faz acreditar nisso? O próprio crescimento do PSD, o surgimento dessas lideranças do Brasil hoje é o lado positivo, né? A gente está falando de muitas coisas negativas, mas tem uma safra de jovens muito bons. É verdade. Em todos os partidos, não é? Da esquerda, da centro-esquerda, da direita, centro-direita, do centro. Nós temos uma safra que, se nós chegarmos de pé, e vamos chegar até 2030, nós vamos ter a tranquilidade de ser durante 30 anos governado por essa renovação, que vou citar de novo: Eduardo Paes, Ratinho, Raquel Lira, Eduardo Braide no Maranhão, Antônio Brito, Eduardo Leite, não é? O próprio Tarcísio, gente muito, o Riedel no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, gente muito boa, todos jovens que expressam a renovação, alguns até um pouco mais maduros, como o Topázio, que chegou recentemente, faz um trabalho extraordinário em Florianópolis. Então, eu estou muito otimista em relação àqueles que vão nos liderar nas próximas 3 décadas.